Shalom, shalom. O Rebbe diz, você ouve? Sempre há um desafio para nós, desde o momento que nós nascemos neste mundo inferior. E assim o será até o fim dos nossos dias. Desafios e mais desafios. O problema não é o desafio, mas o problema em si é como nós respondemos a ele. Por isso o Rebbe diz, você ouve? Quando nós ouvimos, nós vamos automaticamente levar para uma avaliação, porque isso vai ao nosso intelecto, a mãe das emoções. E aí nós vamos filtrar tudo isso. E à medida que nós damos ouvidos a quem realmente sabe mais, tem mais sabedoria, conhecimento, e isso tudo regado no campo da humildade, da simplicidade, pois isso vem delegar a devida autoridade da sabedoria. Então nós aprendemos, nós entendemos, porque são palavras suaves. Como diz a nossa paraxá anterior, Emor, que está conectado com realmente a Mirá, que é palavras suaves. Então, quando nós ouvimos palavras suaves, que procede de pessoas que têm sabedoria, mas que têm esta suavidade, então uma coisa é certa, isso realmente vem para os nossos intelectos, desce aos nossos corações e molda as nossas emoções. Por isso o Rebbe diz, você ouve? Porque assim ele sempre o fez. Hoje nós estamos no dia 25 do mês de maio do ano de 2022 e pelo nosso calendário judaico estamos no dia 24 do mês de Iyar do ano 5782. O Rebbe diz, você ouve? Vamos ver qual é a lição que ele traz para nós hoje? Por isso que o tema que está aí fixado é este, descartando o vazio. Então vamos ver e ouvir o que o Rebbe diz. A vida é verdadeira. Cada passo que você dá, ela é divina. Só o vazio é falso. Há coisas das quais nos arrependemos, coisas que queremos eliminar de nossa memória, remover de nosso coração com remorso e angústia. Porém, no fim, aquilo que rejeitamos jamais existiu. Desde seu nascimento, não era coisa nenhuma, e sim uma ausência. Deus não estava lá. Assim que este vazio é removido pelas lágrimas, o que permanece é apenas uma joia de cristal resgatada do fundo da terra. Vamos entender de uma forma mais simples o que o Rebbe diz aqui? Então vejam bem que o Rebbe está falando para nós, nesta aula de hoje, é que o que é verdadeiro, o que é real, é a nossa vida. Cada passo que nós damos é divino. Por que cada passo que nós damos é divino? Porque Ele, Deus, nos concede a vida para podermos andar dia a dia, passo a passo. Por isso o Rebbe diz, a vida é verdadeira e cada passo que damos é divino. Por quê? Porque Deus está nesta questão. Na sequência ele diz, só o vazio é falso. Agora nós precisamos identificar o que ele está dizendo aqui. Só o vazio é falso. A vida, ela é verdadeira e cada passo que damos é divino. Mas o vazio, ele é falso. Então ele vem explicando da seguinte forma.
há coisas das quais nos arrependemos. Isso é uma realidade. Todos nós temos o que nos arrependermos. E isso acontece realmente quando nós queremos eliminar de nossa memória, remover, né, estas coisas negativas das quais nós nos arrependemos. E nós queremos então fazer o quê? Remover, eliminar das nossas vidas. E nesse aspecto, nós removemos dos nossos corações realmente com remorso e agonia. Isso significa que realmente é algo que nos entristece. Se entristece a Deus, entristece a nós também. Mas estas coisas precisam ser eliminadas. Então aqui Deus já está mostrando para nós um norte sobre o que é vazio, mas ainda não é tudo. Vamos continuar. Então uma coisa é certa, nós precisamos remover as coisas das quais nós nos arrependemos. E são coisas que nos levam realmente remorso e agonia. Significa realmente, como nós vamos ver aqui na sequência, está conectado realmente com choro, tristeza e dor, quando nós eliminamos estas coisas. Então continua assim, porém, no fim, aquilo que rejeitamos jamais existiu. Ou seja, estas questões negativas das quais nós nos arrependemos, que são coisas negativas, que não estão conectadas com a vontade divina, com a Torá, a palavra divina e os seus mandamentos, e as 7 leis universais, realmente são coisas que nos levam a entristecer a Deus e automaticamente a vida que é verdadeira, a nossa alma, também ela fica triste. Então nós procuramos remover isto, eliminar. E nós fazemos isso com remorso e agonia, ou seja, é com dor e tristeza, com lágrimas. Então, isto que nós rejeitamos jamais existiu. Por que ele fala que jamais existiu? Se nós precisamos nos arrepender e se nós vimos que é necessário eliminar das nossas vidas, do nosso coração, porque realmente não tem conexão com Deus no sentido de ser eterno. E aquilo que não é eterno é perecível, passa. Então por isso ele diz, aquilo que nós rejeitamos jamais existiu, porque não há como existir, permanecer eternamente. Por isso, jamais existiu. Continuando, desde seu nascimento, não era coisa nenhuma estas coisas. E sim, o que significa é uma ausência. Deus não estava lá. Ou seja, desde seu nascimento não era coisa nenhuma. O que significa isto? O nosso ego. O nosso ego, ele está conectado com arrogância, orgulho, prepotência. Dentro desse aspecto, a pessoa que assim é dominada pelo ego, pelo egocentrismo, ela sempre é e se sente mais importante do que todos. Eu sou mais do que você, eu sei mais do que você, eu posso mais do que você, e assim sucessivamente. Então, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, ele nos fala que desde o nosso nascimento, esta questão do ego, o egocentrismo, não era coisa nenhuma. Porque não está enraizado para ser eterno. Não está enraizado em Deus. Mas é algo negativo que Deus permitiu para que nós possamos realmente sermos refinados através da Teshuvá, o verdadeiro retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, onde nós eliminamos este vazio, porque na realidade isto traz um vazio para o ser humano. E aí ele continua, então não era coisa nenhuma o nosso ego, o nosso egocentrismo, a arrogância, o orgulho, a prepotência. E sim uma ausência. Ausência do quê? Ausência de Deus. Deus não estava lá. Ou seja, num ego
cheio de si mesmo, Deus não está presente, está ausente. E à medida que a pessoa alimenta o seu ego, o seu egocentrismo, mais Deus está ausente. E por isso a pessoa ela sempre continua no seu eu. Eu e eu. É o ego, egocentrismo, egolatria. É a pessoa embriagada pelo seu próprio eu. Deus não estava lá. Ainda, dentro desse aspecto, nos mostra a realidade aqui, que o nosso Rebbe, o líder da nossa geração, Menachem Mendel, diz, e sim uma ausência, Deus não estava lá. Ele quer dizer de forma bem clara que sempre há um vazio quando Deus não está presente. Sempre há um vazio sem a presença divina. Continuando, assim que este vazio é removido pelas lágrimas, não é fácil. Uma pessoa que diz assim, é fácil negar o eu, é mentira. Não é. Então o nosso Rebbe diz que assim que este vazio é removido pelas lágrimas, remover o nosso ego, remover o nosso eu, o nosso egoísmo, é um trabalho árduo, duro, difícil e triste. Por quê? Porque você vai negar aquilo que é, entre aspas, mais saboroso, o eu. Aquela massagem do ego, aquela massagem de eu ser o centro das atenções, aquela bolha em dizer que eu sou o tal. Dessa forma, sempre há vazio sem Deus. O nosso ego, o nosso intelecto, ele precisa estar a serviço de Deus e não ao nosso serviço. Aí é aí que entra a questão do egoísmo, a egolatria, embriagado pelo próprio ego. Por isso que o ego está conectado dentro de egoísmo, egocentrismo. É o ego que manda. Então, esse é uma questão real. E por isso, este vazio, para Deus é um vazio. Você pode estar cheio do seu eu, do seu ego, mas você está vazio de Deus. Deus não tem lugar para Deus. Não tem lugar para a sua Torá, para as 7 leis universais. Por isso é um vazio. Mas quando nós reconhecemos isso e nós removemos, e removemos com dor, com lágrimas, porque realmente é uma realidade. Porque as pessoas, nós gostamos que o nosso ego seja massageado. Essa é a realidade. Então, sempre há vazio sem Deus. Quanto mais o ego está cheio, quanto mais eu estou cheio do meu ego, do meu eu, mais vazio estou de Deus. E aí ele continua dizendo também, a partir do momento que nós removemos esse vazio com lágrimas, o que permanece é apenas uma joia de cristal resgatada do fundo da terra. Esta joia, ela é o fruto do esforço que a pessoa faz pelo sofrimento de poder remover o seu eu. Quando nós removemos o nosso eu, esse sofrimento, esse fogo que consome por amor a Deus, esse fogo ardente por amor a Deus, então faz com que nós possamos realmente produzir uma joia de cristal, ou seja, um fruto do esforço do nosso sofrimento, de removermos o vazio, o nosso eu. Assim, do fundo da terra, por quê? Porque você precisou ir no mais profundo do seu ser. Você precisou voltar à sua essência, à essência do seu eu, a sua alma divina.
E aí, o que aconteceu? Você, ao remover o seu eu, remover este vazio para Deus, então, com o sofrimento, você fez produzir uma joia de cristal, resgatado do fundo da terra, que é exatamente você remover a si mesmo. Nós somos terra, porque da terra fomos tirados. E ao sermos retirados da terra, agora aqui, dentro desta lição que o Rebbe Menahem Mendel nos traz, nós cavamos. E ao cavarmos profundamente esta terra, o nosso eu, nós resgatamos a joia de cristal, a nossa alma divina, para que nós não sejamos mais vazios, mas cheios da presença de Deus e fazermos realmente a vontade de Deus. Por isso é que nós precisamos sempre estarmos cavando cada vez mais no profundo do nosso eu, para que mais e mais a joia de cristal seja uma realidade no nosso dia a dia. Esta é a lição que o Rebbe nos deixa para nós no dia de hoje. Ou seja, descartando, removendo o vazio, para que a verdadeira joia de cristal possa se revelar, a sua alma divina. Até amanhã. Shalom, shalom.